O verdadeiro conhecimento está em Cristo. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui no Salmo 40. Salmo 40, Davi está num poço, no fundo do poço. E ele diz, verso 4, Bem-aventurado o homem que coloca a sua confiança no Senhor e não se volta para os arrogantes. E eu comecei a falar sobre isso ontem, explicando assim, que nós devemos depositar nossa confiança na Bíblia, e a Bíblia é a nossa regra de fé, e ela é a verdade sobre toda a realidade. Ela é a fonte última de autoridade e o ponto de partida para que possamos analisar todas as coisas, todas as coisas. A Bíblia nos dá os primeiros conhecimentos, as primeiras crenças corretas, que serão a base para investigarmos aquilo que ela mesma não diz. Ou seja, as crenças corretas sobre quem Deus é, sobre quem somos, sobre o universo, são a base para que possamos fazer ciência. E são a base para sustentar a ciência. E eu quero mostrar aqui para vocês hoje alguns textos que falam sobre isso. Eu não tô, mais uma vez, não estou negando, ímpios acertam algumas coisas. Por quê? Por conta da... Pode ser a resposta esteja na graça comum, ou no fato de que Deus os criou e há algumas questões ainda ao intelecto, e eles conseguem perceber algumas coisas, mas eles estão sempre essencialmente errados. Essencialmente errados. Então, olha algumas passagens bíblicas. Paulo fala de Cristo, em quem estão escondidos os tesouros, todos os tesouros da sabedoria. 2 Coríntios 10, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento deve ser levado à obediência de Cristo. Não é apenas... O que você pensa nesse texto aqui? Todo pensamento eu estou pensando na minha mãe, eu estou pensando... Não, é todo pensamento sobre tudo. É sobre a sua mãe, sobre a sua vida no individual, mas sobre a realidade de modo geral. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Colossenses 1 declara que ele reconciliou consigo todas as coisas da terra e do céu. Provérbios fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse texto aqui, não sei se eu citei ontem, os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Jesus prometeu aos seus discípulos, o meu Espírito vai guiá-los, o Espírito Santo vai guiá-los a toda a verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja é luz do mundo. Então, o que a gente precisa entender? O seguinte, o Bacon, Francis Bacon, ele disse assim, olha, nós precisamos analisar a ciência da seguinte maneira, sem nenhum pressuposto, livres de crenças. Vamos apenas olhar para a natureza como um bebê. Isso não existe. Por quê? Porque isso já é uma crença. Isso já é uma crença. Tá vendo? Não é possível fugir das crenças. Antes de você fazer qualquer coisa, você tem uma crença, e essa crença é uma crença, essa crença inicial, que ela não pode ser provada. Seja uma crença em Deus, seja a crença na ciência. Antes de você fazer ciência ou buscar o conhecimento, ter alguma prova, você começa a partir de uma crença. Agora, é isso que eles não entendem, o próprio Bacon. Não, vamos analisar a realidade, a ciência, os fenômenos naturais, sem nenhuma crença. Isso é uma crença. E é uma crença estúpida, tola. A crença de que nós somos seres vazios, neutros. Não é verdade. Não é verdade. A gente poderia debater, se nós já não nascemos com algumas crenças, ou ele, adulto que era, ele já não tinha nenhuma crença? Então, nós temos crença sim. Como eu disse, a crença no não crença é uma crença. É uma crença. Portanto, o que a Bíblia diz sobre quem nós somos? Como nós não somos esse ser puro, límpido, neutro para analisar a realidade. Nós somos seres inclinados ao erro. Nós somos seres com uma mente inclinada ao erro. Isso já afeta em muito a interpretação da realidade. Como interpretamos as coisas. E é isso que a Bíblia diz que nós somos. Então, nós não somos seres puros e perfeitos analisando os fatos. Contra fatos não há argumentos. Não, mas espera aí, tem o fato e tem o intérprete do fato. E esse intérprete do fato, ele está com os óculos dele estão meio embaçados. Isso não é fundamental entender isso para dizer o que é e o que não é, o que é verdade e o que é mentira? É por isso que, partindo desse pressuposto, olha, está ali o fato, está ali o objeto, mas o sujeito que interpreta o objeto, ele é um sujeito defeituoso. Então, seria esse sujeito a fonte última de autoridade? Sozinho? É aí que nós dizemos que o ser humano ele precisa do Espírito de Deus. Não é apenas para interpretar verdades espirituais, mas toda a realidade.
Ele pode até acertar algumas coisas em relação ao universo físico, mas ele está errado também essencialmente, inclusive em relação ao universo físico. É a partir da fé cristã que se tem a estrutura correta para interpretar a realidade. Então, é isso que nós vemos em Cristo, que é através de Cristo, primeiro através da Bíblia mesmo, que concede a nós essas crenças iniciais que vão nos colocar no caminho correto, que vão dar um fundamento para que possamos edificar algo correto. Mas segundo, é através do milagre mesmo do Espírito Santo, que nos ilumina. Do Espírito Santo que vem até nós e faz com que enxerguemos as coisas como elas são, em relação a todas as coisas. A todas as coisas. Então, o médico que está olhando o paciente, ele não é neutro. Ele não é um ser neutro. Ele colocou a beca de médico, ele se tornou um anjo. Não é. É um ser humano caído. O cientista que analisa os fenômenos da natureza, ele também é alguém caído. Por exemplo, Darwin, ele observou lá na ilha de Galápagos os tentilhões, que tinham lá os bicos assim e tal. E aí tinha tudo a ver com o tipo de comida que lá havia. Ou então o pinguim. Nossa, que interessante. O pinguim consegue viver aqui, ó. Olha, parece que ao invés de falar um foi feito para o outro, ele falou, não, se adaptou. Tá vendo? É a mesma coisa. A natureza. Tem ali um pinguim que se encaixa com o frio. Mas por que isso acontece? A Bíblia me dá a base para interpretar esse fenômeno. A Bíblia, ela me dá base para interpretar a natureza. Mas sem a Bíblia como ponto de referência, eu olho para a natureza e falo o quê? Como Darwin fez? Se adaptou. O pinguinzinho evoluiu. O morcego, sabe como ele diz que o morcego surgiu? Ele surgiu assim. Fugindo dos predadores, eles começaram a habitar em árvores. E aí, de tanto pular de árvore, criou asa. Ciência, meu amigo! Você está negando isso? Seu negacionista, ignorante, seu ignorante. Não pode negar, não. É o Darwin, meu amigo. Que é isso? Quem vai negar Darwin hoje, hein? Vai ser jogado na fogueira. Tá vendo? Sem a Bíblia, ele não conseguiu fazer ciência. Agora, se ele partisse do seguinte pressuposto, teleológico, o que é isso? Que Deus fez tudo com um propósito. O olho foi feito para ver a natureza, para ver a imagem. O sujeito se conecta com o objeto. O ouvido, ele se conecta com o som, não? Não casa. Um homem e uma mulher. Fisicamente, eles se encaixam. Seus órgãos genitais se encaixam. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fez, que há uma mente inteligente que fez com um propósito. Essa é a maneira de interpretar. Tá vendo? Sem a Bíblia, Darwin não conseguiu interpretar a natureza. Nós precisamos da Bíblia para interpretar aquilo que os nossos olhos veem. Então, tudo começa em Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque a Bíblia nos dá os preceitos básicos para interpretar a realidade. E o preceito básico aqui é: Deus fez as coisas com um propósito. Logo, ele bate o olho e fala: agora entendi. Entendi porque os tentilhões estão justamente aqui no lugar que as frutas são tão duras. Parece que tem tudo a ver com o biquinho deles. Sim, porque Deus os fez assim. Assim como Deus fez o pinguim para o frio. Assim como Deus fez a ave para o céu, o peixe para o mar. E o homem para amar. Nossa, fiquei filosófico agora aqui. Ficou poético, hein? Então é isso, gente. Tá vendo como que tudo começa em Deus? Até para fazer ciência, até para fazer qualquer outra coisa? Vamos dar outro exemplo aí. Existe algo mais antinatural do que uma mãe matar o próprio filho? Eu estava lendo um livro hoje de manhã em que a autora ela falava sobre uma mulher que não queria ter filho, não queria ter o filho dela, ela estava grávida. Mas quando o bebezinho nasceu e colocaram o bebezinho no colo dela, foi um amor à primeira vista. Não tem nada mais natural do que isso, não? Porque pense bem, veja como é natural. Deixar de amar o próprio filho é uma espécie de quase que deixar de amar a si mesmo, porque o seu filho não é seu sangue. Quando você olha o seu filho, ele não é a sua cara, não é? Mas os homens abandonaram Deus e eles olham e falam: não, é natural sim matar a mim mesmo, né? Matar o filho é matar a si mesmo. É antinatural, não? Não deveria ser simples de ver isso?
Você vê porque você tem a Bíblia como ponto de partida. Mas os ímpios, eles veem como natural e como direito. É um direito. A mulher matar o próprio filho. Tá vendo? Tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, de todos os saberes e todos os conhecimentos. Você pode acertar alguma coisa. Bom, os filósofos gregos acertaram alguma coisa, mas estavam sempre essencialmente errados. Sempre essencialmente errados. Por isso é isso, meu povo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A vida é isso, a vida é religiosa o tempo inteiro. Não tem isso de, o culto de domingo é religioso, no sentido de o culto de domingo é algo que é para Deus e que tem Deus como fonte, Deus como fim. Ô, meu filho, a fralda do seu filho que você troca é Deus como início, Deus como fim. Porque quem Deus a energia para você estar vivo e trocar a fralda do seu filho? Deus. E por que você troca a fralda do seu filho? Para a glória de Deus, porque Deus mandou. É isso que faz a vida valer a pena. É isso que sustenta a vida e este é o propósito da vida. Deus. Ele nos dá energia, é por isso que estamos de pé. E é por Ele que nós vivemos e fazemos o que fazemos. Estamos procurando Deus em todos os lugares. Ele é o objetivo da existência. Em tudo. Em tudo. No trabalho de domingo, lá no culto. No trabalho do dia a dia, quando criamos os nossos filhos, honramos nossos pais. Quando vendemos uma bala. Quando construímos uma casa. Tudo para nós é Deus. Lembra do homem que falou, me ajude, eu gostaria de ver Deus. E o Senhor respondeu, meu problema é outro, eu não consigo deixar de vê-lo. Ele está em todas as coisas, em tudo. Tudo que fazemos é para Ele. Nada pode existir sem Ele. Tudo é para Ele. E quando tentamos abandoná-lo, é como se fizéssemos o seguinte, cortássemos a árvore de sua raiz, cortássemos o galho. Ele sobrevive por um tempo, depois morre. Olha a ciência, olha a psicologia. Cortaram Deus. Cortaram o estudo da mente humana de Deus. Arrancaram, tá aqui Deus, arrancaram. Tá. Olha o resultado. É desgraça em cima de desgraça. Faça isso com o seu casamento. Não preciso de Deus, porque basta amar. Mas é Deus que sustenta o amor. Faça o teste. Não faz não. Não faz o teste, não. Olhe para quem já fez o teste. Eles separaram Deus do amor. Não, é possível, sim. Amar sem Deus, dizem os ateus. Mentira. Eu vou gravar um vídeo, acho que é hoje, hein, sobre isso. Um ateísta falou isso. Não, eu não preciso de Deus para ter moralidade. Não tem sustentação. Não tem sustentação. Não tem. Então é isso, gente. Deus é tudo mesmo na vida da gente, né? Deus é o ar que a gente respira. Pelo amor de Deus, hein? Eu estou usando aqui uma linguagem filosófica, hein? Poética, porque Deus não está no ar, tá? Ele está em todos os lugares, mas ele não é o ar. Isso é panteísmo. Mas tudo é Deus, né? Ele enche toda a terra. Ele enche a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa igreja. Ele enche todas as coisas. Tudo na vida é para a glória dele, tudo que fazemos, os nossos sofrimentos também são para a glória dele. E nós nos regozijamos no nosso sofrimento, porque o objetivo da vida não é a felicidade em si, o objetivo da vida é ele. A felicidade vem por ele. Ele é a felicidade, ele é a nossa alegria. Então nós nos alegramos também em nossos sofrimentos, em nossas humilhações, nas nossas dúvidas, porque em tudo nós vemos Deus. Então ele é a base de todas as coisas. Não faça o que boa parte da cristandade tem feito. Eu explico lá no meu curso Mente Cristã isso, está aqui o link. Se você é aluno, entre em contato com a gente que tem descontaço para vocês aí. É isso que eu tenho tentado mostrar, como que a cristandade atual, ela abandonou Deus. Jesus só tem a ver em como ir para o céu, só, mais nada. Não tem nada a ver com política, com física, com matemática, com história, com nada. Isso é um absurdo. É um absurdo. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque o Senhor é. O Senhor é a razão das nossas vidas, o Senhor é o meio pelo qual nós vivemos, o Senhor é o objetivo da nossa existência. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que a cada dia o Senhor possa encher o nosso coração de Ti mesmo e de entendimento. Ilumina, Senhor, as nossas mentes e corações, para que possamos viver a vida que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que este dia seja para a Tua glória. Como o Senhor ordena em Sua palavra, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Ó Senhor, que o nosso trabalho seja para a Tua glória. Que tudo que venhamos a fazer neste dia seja para a Tua glória. Na rua, em casa, no trabalho, na igreja, onde estivermos. Ó Deus, que nós possamos glorificar o Teu santo nome. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns existem para ganhar dinheiro. Outros existem para a satisfação própria. Mas nós existimos para Ti. É em Ti que estamos ricos. É em Ti que encontramos prazer. Ó Deus, o Senhor é o objetivo da nossa existência. O Senhor é tudo para nós. Te adoramos, te bendizemos. Cuide de nós, faz com que sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós colocarmos à mão, como o Senhor prometeu no Salmo 1. Que sejamos como árvore plantada, junto à corrente de águas que no devido tempo dá o fruto, e tudo que faz é bem-sucedido. Ó Deus, abençoe o nosso trabalho e tudo aquilo que nós formos fazer. Nos guie, porque não sabemos de coisa alguma, mas temos o Senhor que é a luz do mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém? É isso aí, gente. Se você quiser, adquira o curso Mente Cristã. Eu desenvolvo isso aqui de maneira com mais tempo, mais organizada lá no curso. Olha, gente, sem sombra de dúvida, acho que é um dos melhores cursos que eu tenho, né? Os outros são bons também, né? Não, meus cursos são bons, vai. É isso aí. Se você é aluno, entre em contato com a gente, tem um baita de descontaço para você. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.